Boa tarde. Vamos dar início ao nosso ponto de encontro de hoje, cujo tema já sabem qual é, daí que se tenham inscrito e, portanto, bem-vindos e muito obrigada pela vossa presença. Vamos apresentar o projeto Escola Mais Eficiente, Eficiência Energética da Escola à Comunidade. É um projeto concebido pela Lisboa Nova, que teve financiamento da ERSE, Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos, e que conta com o apoio dos municípios de Lisboa, Amadora e Sintra. Para nos fazer a apresentação do projeto, nós temos connosco a Diana Henriques, que é coordenadora de projetos da Lisboa Nova e também coordenadora deste projeto, que é engenheiro do ambiente. O Luís Cruz, que está associado também à equipa de projeto, que é monitor do projeto, que faz a formação junto às escolas e também é engenheiro do ambiente. E a Maria João Benquerença, da VPS, que é uma empresa associada da Lisboa Nova e que fará a apresentação da plataforma BioWatt, que é licenciada em Engenharia Física. Temos também connosco o Alexandre Lavadinho, da Lisboa Nova, que integra a equipa de projeto e que é engenheiro. Portanto, eu dava já a palavra, dado que vamos ter várias intervenções e também a apresentação de vários vídeos, dava já a palavra à Diana Henriques. E se não se importa, nós vamos dar pela plateia. Muito boa tarde. Antes de fazer uma apresentação sobre o projeto, vou mostrar um pequeno vídeo que explica dá já uma ideia assim geral sobre as características principais do projeto. Muito obrigada por estarem presentes, pelo vosso interesse em saber um pouco mais sobre este projeto, Escola Mais Eficiente e Eficiência Energética da Escola à Comunidade. Eu vou começar por fazer uma apresentação sobre o desenrolar do projeto, em que fase estamos, como é que ele se processa e depois o Luís vai seguir, vai falar um bocadinho da parte mais prática do trabalho com as escolas, que é isso que ele tem estado a desenvolver ao longo deste ano. Portanto, este projeto é promovido, como a Maria já referiu, pela Lisboa Nova. Somos o promotor deste projeto, temos o apoio das câmaras de Lisboa, Amadora e Sintra.
Já agora, para quem não conhece, Lisboa é Nova, que também organiza estes pontos de encontro regularmente, é uma associação de direito privado sem fins lucrativos, que contribui para o desenvolvimento sustentável da cidade de Lisboa e temos neste momento 19 associados em várias áreas da sustentabilidade, ligadas à energia, à água, resíduos, temos universidades, transportes, entidades ligadas aos transportes e municípios como a Amadora também é a nossa associada e, claro, a Câmara de Lisboa é a nossa associada de referência com quem trabalhamos muito perto desde há vários anos. Portanto, as nossas áreas, a energia tem sido sempre a nossa área mais forte em termos de eficiência energética, energias renováveis. Claro que a água e a economia circular é também agora uma grande aposta nossa e, obviamente, que a educação e a comunicação são áreas transversais a todas estas temáticas e, portanto, muito importantes. A área do intelligence pretende abranger o tratamento de grandes quantidades de dados. Claro, as alterações climáticas, nós um pouco mais na vertente da mitigação, mas cada vez mais é importante trabalhar também as questões da adaptação e o empreendedorismo na ligação à componente de inovação nestas áreas. E a Lisboa Nova tem desde já alguma bagagem também na área da educação para o desenvolvimento sustentável, onde no fundo se enquadra também este projeto, desde publicações que trabalhámos, projetos como o projeto Mochila Verde e tenho que salientar o projeto Escola Mais, que foi um pouco o primeiro, como uma primeira edição deste projeto que vou apresentar hoje, foi também financiado no âmbito do PEC, em 2014-2015, teve algumas características diferentes, este já é um pouco uma evolução desse projeto e foi desenvolvido em 20 escolas em Lisboa, na altura. Este projeto está a ser desenvolvido em 21 escolas, não apenas de Lisboa, mas também de Amadora e de Sintra, portanto houve esta expansão em termos de território. São 7 escolas de cada município e basicamente consiste numa competição entre as escolas durante este ano letivo de 2017-2018. Estamos, portanto, mais ou menos a meio desta competição nas escolas. E como a Maria já referiu, é uma medida aprovada da ERSE no âmbito do PEC 2017-2018 e, portanto, financiado pela ERSE. Os objetivos principais são sensibilizar para a eficiência energética, promover comportamentos neste sentido e realmente alcançar reduções de consumos nas escolas efetivos. Escolas do primeiro ciclo, nós estamos a trabalhar exclusivamente com escolas do primeiro ciclo. Especificamente, queremos promover o uso mais eficiente de energia elétrica, incentivar as escolas a otimizar os consumos, abranger a comunidade escolar para disseminar estas boas práticas, promover esta competição entre as escolas para incentivar novas ideias e implementação das mesmas e criar também uma dinâmica de eficiência energética para além das fronteiras da escola. É aí que tentamos desenvolver. Estas são as escolas participantes, as tais 21 que falei, são escolas públicas e privadas. No nosso site podem encontrar mais detalhe, podem encontrar o detalhe e a localização das escolas e todo o processo, o regulamento. Estas escolas, para participar, tinham que pertencer a um destes conselhos, não podiam ter participado anteriormente no projeto Escola Mais, este é o Escola Mais Eficiente, tinham que ter acesso wireless à internet na escola e era um fator preferencial possuir um contador de eletricidade de telecontagem de EDP distribuição. Neste momento participam cerca de 4.330 alunos do primeiro ciclo, 270 professores e 170 turmas. Para terem um pouco uma ideia da cronologia, como é que se desenvolveu ao longo do ano, desde que arrancou o projeto, ou seja, arrancou no ano de 2017, no início de 2017 fizemos a divulgação, em abril abrimos as candidaturas às escolas, elas candidataram-se, mostraram interesse, nós selecionámos então as escolas que participavam e antes do verão
instalámos um sistema de monitorização nestas escolas para que em setembro, assim que as aulas arrancassem, estivesse tudo pronto a funcionar. E assim foi. E durante este ano letivo, com o sistema, as ferramentas que nós utilizamos tecnológicas, com o início do ano letivo, desenrola-se então esta competição entre as escolas. Como é que ela funciona em termos de ferramentas? Portanto, o público-alvo, em termos de escola, pretende ser um pouco toda a comunidade escolar, não só os alunos, mas também, claro, os professores, os funcionários também são muito importantes para o funcionamento do edifício, como sabemos, e os encarregados de educação. E pretendemos alcançar este público através de algumas ferramentas tecnológicas, nomeadamente a plataforma BIWAT, é a que trabalhamos com os alunos, que explora o sistema de monitorização e gestão de consumos que estão instalados nas escolas, e a Maria João Blencareça da VPS vai explicar mais à frente como é que se processa, em que consiste a plataforma. Depois temos também, é oferecido às escolas um computador portátil, uma Smart TV, para poder aceder aos consumos que são aí monitorizados e aos resultados do projeto. Temos formação contínua, é muito importante neste projeto a parte da formação, que é garantida principalmente pelo Luís, que está sempre, todos os dias, em todas as escolas, a circular por todas as turmas. A ideia mesmo é que sejam abrangidos todos os alunos de cada escola que participa, pelo menos uma vez tenham contacto com o Luís, mas por vezes são várias, em certos casos são várias as vezes. E outra ferramenta também muito importante é a ferramenta de monitorização do consumo das escolas, que é aqui aplicada pelo Alexandre Lourinho, que está aqui. Nós utilizamos, já vou explicar um bocadinho melhor, através dos dados que nós obtemos do consumo das escolas, traçamos o perfil do consumo energético das escolas. Pois, não vejo isto. Depois, outra componente que esta edição do projeto trouxe de novo foi a extensão para fora das fronteiras das escolas a um equipamento que nós chamamos de equipamento, a um edifício da área das escolas. E esse edifício vai ser selecionado, vai ser indicado pela Junta de Freguesia da área de abrangência de cada escola. Também já vou explicar um pouco melhor como se processa esta fase do projeto. Neste edifício também vai ser aplicada a metodologia do gestor remoto. Portanto, para se ficar com uma ideia, em termos de formação, mensalmente há formações regulares com os alunos e neste momento contabilizamos as ações que foram feitas. O Luís já fez desde outubro até fevereiro 205 sessões, apenas com alunos, sendo que nós vamos fazendo também, no início fizemos formações a todos os professores envolvidos, sessões com pais encarregados de educação, quando nos foi solicitado, mostramos sempre o maior interesse em promover este tipo de sessões, e também várias sessões com assistentes operacionais, cozinheiros, staffs da escola, que também são muito importantes para o funcionamento do edifício da escola. O sistema de monitoração que está instalado faz a monitorização de 2 circuitos de consumo elétrico. Estes circuitos esta monitorização é feita principalmente por questões pedagógicas, ficou a cargo das escolas. As escolas podiam escolher onde é que queriam monitorizar, ou seja, há escolas que têm o circuito instalado numa zona de cantina, de refeitório, e o segundo circuito de salas de aula, é onde é mais frequente, mas cada caso é um caso. Nós não utilizamos estes dados para fazer a comparação entre as escolas, apenas para depois podermos visualizar na plataforma BIWAT, que a Maria João vai explicar mais à frente. Podem ter já uma ideia da imagética, mas que é o veículo, é a ferramenta que nós utilizamos mais para trabalhar com os alunos,
e também com os encarregados de educação, pois eles também têm, e com os professores também têm acesso a esta plataforma. Apenas terem uma ideia que esta plataforma, através desta plataforma, podemos então visualizar os consumos com mais detalhe, que são monitorizados através destes circuitos que estão instalados, e que são então transmitidos de uma forma mais apelativa para os alunos poderem compreender melhor o reflexo, o resultado das suas ações de poupança energética. Depois também podem aceder a jogos, a vídeos e aprender mais sobre energia. Este é o ecrã que está disponível também nas escolas. Eles têm acesso a um ambiente onde vêm os consumos dos circuitos instalados, mas também podem pôr notícias no ecrã. Nós também pomos notícias sobre o projeto, todas as novidades que há sobre o projeto, e as próprias escolas também vão podendo e utilizam, de facto, anunciam visitas de estudo que têm, o quadro de honra e outras notícias que queiram colocar. Portanto, como eu referi antes, nós tínhamos dado preferência às escolas que tinham contador de telecontagem instalado. Porquê? Porque é um contador, um tipo de contador que tem um histórico que permite armazenar um histórico de dados de consumo elétrico de 15 a 15 minutos e é, portanto, uma informação mais rica para nós podermos analisar o perfil do consumo da escola. E, portanto, assim que começámos o projeto e selecionámos as escolas, pedimos logo às responsáveis entidades, que neste caso são as mais variadas, podem ser câmaras municipais, juntas de freguesia, porque estamos a falar de 3 municípios diferentes, e, portanto, podem ser, no caso de Lisboa são juntas de freguesia, no caso de Sintra e da Amadora são as câmaras municipais, em alguns casos são os agrupamentos e, claro, nas escolas privadas são as próprias escolas. E, portanto, nós pedimos logo para que eles, os responsáveis, ou seja, quem paga a conta da eletricidade, fizesse esta solicitação à EDP Distribuição assim que possível e darmos então esses acessos. Nós, com esses dados a que tivemos acesso, pudemos desenvolver alguns relatórios que já entregámos cerca de 72 relatórios até agora, mensais, mas a ideia é mensalmente entregarmos sempre estes relatórios com recomendações de medidas de poupança que depois possam ter um efeito na fatura elétrica. Portanto, analisando, conhecendo o tipo de consumo da escola, depois podemos ir explicando, falando com as pessoas, esse é o Alexandre que tem desenvolvido mais esta função, mostrando os relatórios às pessoas, tentando compreender porque é que será que há aqui uma subida a esta hora. Muitas vezes, conversando com as pessoas responsáveis, é possível compreender a razão do perfil obtido e, se é possível, então, obter reduções. Também podemos obter informações sobre comparação entre, por exemplo, o ano passado, não é? Se houve uma redução. Este tipo de gráfico permite-nos conhecer, por exemplo, muito rapidamente, como tem o perfil quase todo a verde, houve uma redução de um ano para o outro. E depois também temos gráficos mensais do perfil diário, que também nos permitem perceber ao longo da semana qual foi a variação, quais são os dias da semana que mais variam, em função da temperatura também. E, portanto, no final apresentaremos um relatório mais pormenorizado com algumas propostas para melhoria. Como é que se processa então a competição entre as escolas? Nós temos dois critérios de avaliação principais. Por um lado, avaliamos a poupança elétrica das escolas, verificamos se reduziram o consumo elétrico durante o ano letivo em relação ao ano letivo anterior, fazemos esta comparação e fazemos uma comparação por número de aluno. E este critério vale 50%.
Depois, os outros 50% são atribuídos a trabalhos desenvolvidos pelos alunos, já tem a ver com a parte mais direta, mais de trabalho, mais pedagógica, e muito também o trabalho que o Luís faz com as escolas também se direciona muito também para desenvolver destes desafios que nós lançamos, que são depois avaliados por um júri de cada um dos municípios, de Lisboa, Amadora e Sintra, pela Lisboa Nova também, e este critério vale os outros 50%. Portanto, temos 4 desafios e ao final da avaliação de cada desafio lançamos o resultado de cada um desses... lançamos o ranking entre as escolas a partir deste cálculo. Os dados de referência da poupança elétrica são exatamente os do contador de telecontagem. Quando não temos, pedimos faturas e, como já referi, são calculados na altura dos lançamentos dos resultados de cada desafio. A comparação do consumo energético vai sendo cumulativa ao longo do ano, ou seja, começa em outubro e vai sendo cumulativa até ao final do ano. Portanto, o que obtemos é um ranking das escolas, podem consultar no nosso site, também vai sendo sempre atualizado, cada vez que lançamos um. Neste momento nós acabámos o segundo desafio, acabámos agora o terceiro desafio. O que nós temos são os resultados do segundo desafio e temos um ranking por município. É difícil ver agora, mas a verde é o ranking do município de Lisboa, a amarela é o ranking de Amadora e a laranja é o ranking de Sintra. Também temos o ranking geral. No final, nós entregaremos um prémio a 3 escolas, serão 3 escolas vencedoras, uma de cada município. Por isso é que fazemos esta comparação por município. Vamos oferecer kits pedagógicos e científicos para explorar a temática da energia. Podem visitar então o nosso site, escolaeficiente.org, onde tem toda esta informação, e também podem, neste site, aceder aos boletins que nós vamos também enviando às escolas, que são também uma forma de comunicação. Também pedimos contributos às escolas, uma forma de comunicação entre as próprias escolas e para mostrar como está o projeto a decorrer. Depois, a outra componente que tinha falado, que está relacionada com a questão da envolvente da comunidade, ou seja, das juntas de freguesia da área de abrangência das escolas, refere-se a pretendemos trabalhar, promover poupanças em edifícios de serviços destas áreas. Portanto, são 16 as juntas de freguesia, são 21 escolas, e nestas 21 escolas há 16 juntas de freguesia que estão nestas áreas de abrangência. E, portanto, que são estas que estão aqui listadas. Nós estamos neste momento a efetuar reuniões junto destas juntas de freguesia, com todas, para que, dando a oportunidade a que as juntas indiquem um edifício à sua escolha, sobre o qual nós faremos uma análise do consumo e também iremos propor medidas de poupança. Portanto, também vamos passar pelo mesmo processo em termos da ferramenta gestor remoto, porque vamos pedir que se façam a solicitação dos dados de consumo elétrico. Faremos também uma visita técnica aos edifícios e caracterizamos os edifícios. E no final produzimos então um relatório gestor remoto. Importante referir, há pouco não referi, que antes de implementarmos a ferramenta gestor remoto, o Alexandre também se dirigiu a todas as escolas e fez uma visita técnica nestas escolas, a todos os espaços, para perceber exatamente quais eram os equipamentos que elas dispunham, o tipo de iluminação, todo o tipo de todo o equipamento que consome eletricidade e também em termos comportamentais, como é que é consumido no dia a dia. Continuando na componente da comunidade,
Nós, por exemplo, o que nós sugerimos é que sejam analisados edifícios, por exemplo, associações, edifícios sem fins lucrativos, cariz cultural ou social, de serviços que poderão ser associações, lares de terceira idade, auditórios ou teatros, e também tentamos dar prioridade a instalações com equipamentos de telecontagem da EDP Distribuição, ou seja, com dados de 15 em 15 minutos para termos uma análise mais rica. E depois, no final, emitiremos os tais relatórios que estávamos a falar. Isto são apenas alguns exemplos de recomendações que podemos indicar no final, como poderão ser ao nível de alteração comportamental, ao nível da iluminação, o tipo de iluminação, conversão para LED, a implementação de sensores de controle de iluminação, se compensa ou não instalar baterias de condensadores para compensação de energia reativa, sistema de fotovoltaico para autoconsumo e, por exemplo, uma reanálise do contrato com o contrato fornecedor. São alguns exemplos possíveis de sugestões que poderão vir-nos nestes relatórios. Em termos de resultados, queria mostrar-vos só um bocadinho como é que correu o projeto anterior. Nós tivemos, de facto, em termos de poupanças energéticas, esta é uma imagem da entrega de prémios final às escolas vencedoras. Em média, nós tivemos poupanças nas escolas, elas pouparam entre 2,5 e 4,5 por aluno. Na verdade foi 4,5, só que houve uma escola cuja cantina começou a funcionar a meio do ano e assim é mais complicado integrar esta média. E as melhores classificadas tiveram entre 13% e 29% de poupanças, pelo que percebemos através de alterações comportamentais. É sempre difícil atribuir exatamente a que é que se deveu a poupança, o resultado final, mas pelo trabalho que nós vamos desenvolvendo junto às escolas, foi a percepção que nós tivemos, foi mesmo através das alterações comportamentais, que no fundo é isso que nós tentamos obter com este projeto, nesta fase do projeto. Pelo menos nesta fase é alterar comportamento. Depois, se os responsáveis das escolas quiserem investir ou trabalhar noutras questões já mais de fundo da própria estrutura da escola e do consumo da escola, nós assim também tentamos ajudar. Neste projeto, até o momento, o que nós verificámos em termos de poupanças deixou-nos até de certa forma surpreendidos, porque a média tem sido bastante superior ao do projeto anterior, pelo menos para já, aproximadamente 10% de poupança nas 21 escolas. Verificámos que 75% das escolas até agora reduziram o consumo, claro que isto foi até meio do ano, e mais de um terço das escolas pouparam entre 15% e 25%, o que são resultados até bastante animadores. Alguns exemplos de alterações que fomos observando assim em conversas com os professores, com os funcionários. Estão aqui só alguns exemplos. Desligar a iluminação das salas de aula durante os intervalos. Foram identificados circuitos. Em algumas escolas é difícil desligar, os disjuntores estão construídos de forma a desligar logo grandes secções das salas de aula, mas as escolas começaram a tentar perceber exatamente os disjuntores, o que é que correspondia ao quê, ou seja, identificando exatamente de que forma é que podiam poupar aí. A nível do refeitório, desligar a iluminação quando em certos casos por vezes ficava ligada sem justificação, e o retardamento da hora de ligação das estufas das cozinhas quando não põe em causa, claro, as questões de higiene. Vou passar então ao Luís, que vai continuar. Boa tarde a todos. Então, como a Diana e a Maria disseram, eu sou responsável pela parte de ir às escolas, de dar as formações tanto a professores, funcionários, encarregados de educação e alunos, e nesse sentido nós podemos dividir as nossas formações em 4 tipos.
quatro subtipos. Os professores, funcionários, ferragens de educação e depois duas para os alunos. Então, começando daqui. A formação de professores. Aqui acho que é óbvio e claro a necessidade de termos esta formação. E o nosso objetivo aqui era então apresentar o projeto aos professores, dar-lhes a conhecer algumas das ferramentas, aquilo que nós pretendíamos fazer com o projeto e dar ferramentas que eles poderiam usar para poder chegarmos a um fim pretendido. Neste caso, as ferramentas